Amantes da justiça divina, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Aquilo que agrada a Deus, os preceitos de Deus, aquilo que faz a vontade de Deus, não modifica, porque a palavra de Deus e a vontade de Deus não modifica facilmente. Assim como a sua palavra, que é a Bíblia, não deve ser modificada, nem deve ser alterada, transformada. Não tem que ser reformada para adaptar à atualidade, à realidade da sociedade atual. Como tem algumas pessoas que querem modificar a Bíblia para atualizar a Bíblia, porque fala que ela é antiquada e não se encaixa na realidade atual. Na verdade, é a sociedade atual que tem que se modificar e se adaptar a ela, senão não vai existir, senão essa sociedade não vai resistir, à destruição que está por vir. Então, as pessoas que têm que se encaixar na vontade de Deus, é assim com a religião, é assim com as pessoas, elas que têm que se adaptar e voltar a ser simples, a não querer transformar tudo a todo momento, a não querer seguir essa metamorfose ambulante, o progressismo que muitos querem, modificar tudo a todo instante, modificar o seu jeito de viver, a sua relação humana uns com os outros, a sua relação com Deus, querem mudar todas as coisas, querem criar suas próprias leis, como já foi falado na própria Bíblia, o apóstolo Paulo e outros personagens da Bíblia, outros profetas falaram, que iria chegar um tempo em que as pessoas iriam sentir coceiras nos ouvidos, querendo criar suas próprias leis, criar regra para si mesmo, criar palavras, e não ia aceitar a palavra de Deus, porque elas querem ter liberdade para fazer todas as coisas do jeito dela e querem modificar tudo a todo instante. Então, como a palavra de Deus não muda, então eles vão perseguir essa palavra. E já chegou esse momento em que está sendo perseguida, pois a palavra de Deus ela é perseguida fisicamente, aquelas pessoas que saem pregando a palavra de Deus, e ela é perseguida de forma ideológica, onde muitas ideologias que vêm de influência contrária à palavra de Deus, elas são jogadas na sociedade, todos os dias. E muitas pessoas absorvem essas outras ideologias, muitas pessoas seguem outras doutrinas, que não é a sã doutrina de Deus, e elas colocam em prática nas suas vidas. E aí elas têm os resultados ruins, e aí elas têm as consequências, mesmo que não seja agora, mas no futuro elas terão, se elas seguir aquela palavra errada, distorcida, que é a palavra, por exemplo, do falso profeta, que vem modificando a palavra de Deus. A palavra de Deus não muda nunca, mas a palavra distorcida, a palavra de morte, ela destrói a vida, Deus veio trazer a sua palavra de vida, Deus trazia a sua palavra, as suas instruções, que era o alimento para o primeiro casal, lá no Jardim do Éden. Todas as tardes, o Senhor, o Criador, vinha conversar com o casal e dar suas instruções. Então ali era a palavra de vida, a palavra que disse: faça-se o sol, e o sol foi feito, faça-se os mares, as plantas, que dê fruto segundo a sua semente, e tudo que Deus criou, ele criou com a palavra que gera a vida. A palavra que veio depois, neutralizando a palavra de Deus, que veio contrária à palavra de Deus, é a palavra de morte. Deus falou: se comer do fruto daquela árvore, certamente morrerá. E aí o que veio trazer a palavra de morte e plantar também o joio falou: não é verdade que morrerão se comer daquela árvore, mas vocês, ao comer daquela árvore, abrirão-se os olhos e vocês poderão construir muitas coisas para o seu conforto, por vocês mesmos, por vocês, sem precisar de Deus. Vocês vão ser como Deus, igual a Deus, então vocês mesmos vão produzir os efeitos benéficos na sua vida, sem precisar, sem precisar da segurança da presença desse Deus. Foi essa a ideia de morte, foi essa a palavra de morte que o inimigo de Deus veio trazer. E aí muitas pessoas acreditaram nisso, nessas tecnologias, nessas coisas feitas pelo próprio homem, que o homem iria construir para ele mesmo, que até hoje o homem continua construindo, inovando as tecnologias, gerando conforto, mas muitas vezes vem as consequências ruins. E aí muitas coisas que não traz a consequência agora, pode vir depois. Então a palavra de Deus, ela não modifica. Não é como no cinema, em que a gente tem a bilheteria ali, que está vendendo um filme que conta uma história de um jeito, e aí
todo mundo está assistindo aquele, até um sucesso, né? E aí, mais na frente vai vir outro, e aí aquele lá ninguém assiste mais, né? Não. A palavra de Deus é para a gente se alimentar dela para sempre. É um filme que a gente deve assistir para sempre. É um alimento que a gente deve se alimentar para sempre, pois a própria palavra de Deus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então essas pessoas que estão hoje desesperadas, alegando que a palavra de Deus está proibindo elas de algumas coisas, está privando, e que elas precisam da liberdade, precisam modificar a Bíblia, na verdade, elas estão sendo enganadas pela influência do inimigo, e elas estão correndo atrás da sua própria escravidão, pois essa palavra que vem contra a palavra de Deus é a palavra da escravidão, é a palavra da morte, é a palavra que faz as pessoas caminhar em direção à perdição, né, ao mal eterno, à vida de sofrimento eterno. Então, essas pessoas que acreditam nisso estão, na verdade, não estão correndo, não estão buscando a liberdade, mas estão buscando sua própria prisão eterna. Então, essas pessoas deveriam ver que muitas coisas estão acontecendo agora, né? Muitos sinais de que foram ditos por Jesus e por os profetas, de que nos finais do tempo aconteceria, estão acontecendo agora. É hora das pessoas buscar mais a Deus, das pessoas estar ativa, das pessoas estar vigilante, como Deus pediu, porque nós não estamos mais em tempo de ficar perdendo tempo, de ficar apegado a coisas que não vão trazer, que não vão que não vão permitir a presença de Deus em nossa vida, que vai tirar muitas vezes a atenção e o foco, né, e a hora que deve ser as horas para a gente cultivar a nossa vida com Deus, mas está sendo desviada muitas vezes, o foco está sendo roubado para dar atenção a outras coisas, muitas coisas, e muitas delas supérfluas, trazidas pelas tecnologias, muitas coisas que são apenas para suprir a vaidade, apenas para, né, tomar o nosso tempo. Então as pessoas deveriam estar mais ligadas em tudo isso, né, que foi dito, que iria acontecer, né, guerras, pessoas, o comportamento humano, foi falado que o comportamento humano as pessoas estariam cheias de si, então, mais amantes do dinheiro do que amantes de Deus, né, muitos sinais humanos que foram falados, que aconteceria, estão acontecendo agora. Então o conhecimento se multiplicará, as pessoas andarão de um lugar para o outro, sinais vindos do céu. Na época que foi dito tudo isso pelos profetas, não existia avião, não existia satélite, não existia muitos sinais, holograma, não existia nada de tecnologia, né? As pessoas andam de um lugar para outro hoje facilmente, hoje tem um avião, então foram coisas que foram ditas há muito tempo atrás e que passam a acontecer nos nossos dias, né? Desde muito tempo e até nossos dias, cada vez mais acontecendo à nossa volta, né? Aos nossos olhos, cada vez mais frequente. Então, motivo é o que não falta para a gente crer, né, que estamos chegando no fim do domínio desse sistema que traz o sofrimento, desse sistema que faz muitas pessoas sofrer, onde os humanos têm os problemas, onde os humanos vivem no sofrimento. Não é para sempre esse sofrimento. Cristo falou: no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então, quando ele vier para reinar, primeiro ele veio para trazer as instruções e mostrar que tem dois caminhos e deixar as pessoas livres. A gente tem um livre-arbítrio, para a gente decidir de que lado a gente está. A gente vai demonstrar através da nossa fé, através de temer a Deus ou não. E aí, de acordo com a vontade dele, é que ele vai nos livrar e nos conduzir para uma vida eterna de prosperidade, de maravilhas aqui na terra, né, sob o reino dos céus. Ou, se a gente decidir, a gente vai para a vida eterna de sofrimento, pois existe o inferno, existe uma vida eterna de fogo ardente, onde haverá choro e ranger de dente para sempre. E aí as pessoas, o mal destrói por si só. Se elas aderirem, se elas decidirem seguir no caminho largo, no caminho do mal, elas vão tomar esse destino automaticamente. Mas as instruções, elas nos foi dada para isso, né? Tanto Cristo como os profetas, como a palavra de Deus em geral, ela veio para nos orientar e para que ninguém
se perca de forma, né, inocente, né? Não, a gente não vai ser enganado, a gente vai se a gente decidir, né? A gente que vai decidir o nosso próprio destino, cada um de acordo com o seu comportamento perante a vida. E aí Deus fala, né? Quem tentar salvar a sua vida, perder-la-á. Mas quem perder por amor de meu nome, né, achá-la-á. Ele quis dizer que o que é perder a vida? Talvez as pessoas podem dizer, não, se eu não tirar um tempo para o lazer, para me divertir, para a bebedeira, para alguma coisa, eu estou perdendo a vida. Né? Eles acreditam que ganhar a vida é alimentar os prazeres da carne. E muitas vezes ele se protege também de muitas coisas, né? E usufrui do seu tempo para produzir coisas que vai trazer efeito aqui mesmo nessa vida. A gente tem que pensar a longo prazo, a gente tem que pensar em ganhar alguma coisa, né, em guardar algum tesouro nos céus, tesouro da vida eterna. O que é o tesouro no céu? Por exemplo, agasalhar quem tem frio, dar comida a quem tem fome. Se a gente puder fazer uma caridade, a gente estará agradando a Deus, pois quem faz a um desses pequeninos está fazendo para Deus. E aí a gente está fazendo a vontade de Deus, estará acumulando tesouro nos céus. Agora, se a gente pensar nas riquezas materiais aqui da terra, a gente está acumulando tesouro aqui na terra, onde a ferrugem corrói, a traça corrói, né, o ferrugem também, e os ladrões roubam. Então, a gente tem todas as informações necessárias para a gente tomar a decisão, cada um por si. Quem vai resolver sua vida com Deus é cada um por si. Existe a pregação, existem os pregadores, existe a palavra de Deus que vai chegar a todos os povos e a todas as nações, mas é cada um diretamente com Deus quem vai resolver a sua pendência, pois todos nós temos pendência com Deus, todos nós pecamos, a Bíblia fala, todos nós carecemos da misericórdia dele. E aí, uma das formas da gente estar mais próximo de ser, de ser lembrado por ele, de ser aceito, é fazer a vontade dele, é demonstrar que nós temos fé e esperança nessa promessa dessa vida eterna, nessa promessa do reino dos céus aqui na terra. E para isso, se comportar de uma forma que a gente demonstre através de ações que temos essa fé. É isso que Deus quer de nós, de cada um de nós.